Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é, fundamental para a gente entender como qualquer país funciona. Como é que o poder político se organiza dentro de um território? Pode parecer abstrato, mas isso define tudo, desde quem cria as leis que a gente segue até como os serviços públicos chegam na nossa porta. Então, vamos lá, vamos entender isso direito. E para começar, já lanço uma pergunta. Uma pergunta que parece teórica, mas que tem um impacto gigante no nosso dia a dia. Por que o Brasil é uma federação e a França, por exemplo, é um Estado unitário? As duas são repúblicas, mas se organizam de jeitos completamente diferentes. E aí, qual a diferença prática disso para a vida da gente? A resposta está na tal da forma de Estado que cada um adotou. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar dos conceitos básicos, depois a gente passa pelo nosso modelo aqui no Brasil, que tem umas coisas bem particulares, e vão até entender por que essa estrutura é tão, mas tão protegida pela nossa Constituição. Primeiro ponto, então, forma de Estado. O que é isso, afinal? Pensa que é a decisão mais básica sobre a geografia do poder. O poder vai ficar todo concentrado em um lugar só e de lá ele se espalha? Ou ele vai ser dividido, repartido entre vários centros de decisão que são autônomos? Essa escolha inicial molda o país inteiro. E essa escolha nos leva basicamente a dois grandes modelos que a gente vê pelo mundo, o Estado unitário e o Estado federal. Agora vamos entender a diferença crucial entre eles. Vamos lá. No modelo unitário, como é o caso da França, existe um único centro de poder político. Um só. Isso quer dizer que tem um único poder legislativo, um único lugar que cria as leis que valem para o país inteiro. As outras divisões, como as regiões ou departamentos, até podem ter seus administradores locais, claro, mas eles estão ali para executar as ordens que vêm do poder central. Eles não têm autonomia para criar as próprias leis. Já no Estado Federal, que é o nosso caso aqui no Brasil, aí a conversa é outra. A principal característica é a descentralização do poder. O jurista Cassewerri, que é uma referência no assunto, chamava isso de princípio federal. O que é isso? É quando os poderes são divididos de um jeito que tanto o governo central quanto os regionais são cada um na sua área, coordenados e independentes. Na prática, quer dizer que além do poder central, que é a União, existem outros entes, no nosso caso os estados, com autonomia para legislar sobre vários assuntos, para se governar e para se administrar. Para simplificar e a gente nunca mais esquecer, pensem nessa metáfora. O Estado unitário é como uma casa onde o pai ou a mãe decide todas as regras, para todo mundo. Já o Estado federal é mais como um condomínio. Cada casa tem suas regras internas, mas todo mundo obedece a uma convenção geral, que é para garantir o bem-estar de todos. Essa imagem ajuda muito a fixar a diferença entre centralização e autonomia, né? Olha só como essa tabela deixa tudo bem claro. Na coluna Distribuição do Poder, não tem erro, centralizado no unitário, dividido no federal. Outro ponto interessante é a coluna Constituição. No Estado unitário, só existe uma. No federal, cada ente, como os nossos estados, tem a sua própria Constituição. Claro, sempre respeitando a Constituição Federal. Isso mostra na prática a diferença entre ser subordinado e ser coordenado. Ok, agora que a gente já entendeu os modelos gerais, vamos focar no nosso, porque o federalismo brasileiro ele não é uma cópia de nenhum outro. Ele tem uma história e uma estrutura bem particulares. E a primeira grande diferença do nosso federalismo está na origem. Sabe os Estados Unidos? Eles nasceram de um movimento que a gente chama de centrípeto. Eram 13 colônias independentes que se juntaram para formar um país. O Brasil fez o caminho contrário. A gente tinha um poder central forte, o Império, que se descentralizou, que distribuiu o poder para as províncias que já existiam. Foi um movimento de dentro para fora, um movimento centrífugo. Aí, com a redemocratização, a nossa Constituição de 1988 trouxe um modelo que os especialistas chamam de federalismo cooperativo. A ideia aqui não é mais aquela separação super rígida de tarefas, como no modelo clássico. A ideia é cooperação. É uma atuação conjunta entre a União, os estados e os municípios para alcançar objetivos sociais e, principalmente, reduzir as nossas desigualdades. E isso nos leva direto a um ponto crucial que foi muito bem resumido pelo professor Gilberto Bercovici. Como que a gente garante padrões nacionais para a saúde, para a educação, por exemplo, sem ao mesmo tempo esmagar a autonomia e as características de cada região? Esse é o grande desafio, a grande tensão do nosso modelo. E para lidar com esse dilema, o Bercovici faz uma distinção que é genial. Uma coisa é centralização, é a União impondo sua vontade de cima para baixo. Outra, bem diferente, é homogeneização. Isso acontece quando os próprios entes, de forma voluntária, cooperam para criar padrões e políticas em comum, buscando o equilíbrio. O ideal do nosso federalismo cooperativo é buscar essa homogeneização
e não a centralização. E agora vamos para a nossa característica mais famosa, mais única, aquela que muita gente chama de jabuticaba do direito brasileiro. Sabe por quê? Porque dizem, só tem aqui. É isso mesmo. A nossa Constituição de 88 fez algo radical. Ela elevou os municípios à condição de entes da federação. Eles estão ali, no mesmo patamar da União e dos estados. Em quase nenhum outro lugar do mundo, os municípios têm esse status. Aqui, eles são parte integral do Pacto Federativo. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os municípios no Brasil não são só executores de ordens. Eles têm autonomia política. Eles podem criar suas próprias leis por meio das câmaras de vereadores e podem se organizar politicamente com uma lei orgânica, que é como se fosse uma mini-constituição do município. Certo. Mas como é que a gente faz um sistema com tantos centros de poder? União, 26 estados, UDF, mais de 5.500 municípios. Como fazer tudo isso funcionar em harmonia? Pois é, a Constituição pensou nisso e criou mecanismos para garantir o equilíbrio desse pacto tão complexo. O primeiro, e talvez o mais importante desses mecanismos, é o Senado Federal. Pensa bem, na Câmara dos Deputados, a representação depende da população, mas no Senado não. Lá, todos os estados são iguais. Cada um, não importa o tamanho ou a população, tem 3 senadores. Isso é fundamental para impedir que os estados mais populosos dominem toda a legislação do país, garantindo que os menores também tenham voz. E se algum estado ou município resolver ameaçar a unidade do país? Para essas situações extremas, existe a intervenção federal. É uma medida drástica, excepcional, usada para proteger o todo. E um ponto muito importante, não é uma decisão arbitrária do presidente. Ela precisa do aval do Congresso e só pode ser usada em situações gravíssimas, justamente para garantir a sobrevivência do Pacto Federativo. Agora a gente chega na conclusão, e aqui está um dos pontos mais fortes de todo o nosso sistema constitucional. O federalismo no Brasil não é uma escolha passageira, não é uma política de governo. O ponto é este. A forma federativa de Estado é o que a gente chama de cláusula pétrea. O nome já diz tudo, né? É de pedra. Não pode ser mudada, não pode ser abolida. É um pilar tão fundamental da nossa República que está protegido contra qualquer tentativa de mudança. Isso não é só uma interpretação de juristas, não. Está escrito preto no branco na Constituição, artigo 60, parágrafo 4º. Nem mesmo uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, pode sequer ser discutida se o objetivo dela for acabar com a federação. É a garantia máxima, o cadeado da nossa estrutura de poder descentralizada. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Este é talvez o nosso maior desafio contínuo. Se o nosso modelo, como a gente viu, se baseia na cooperação e na autonomia, como é que a gente consegue usar os mecanismos da federação para diminuir as desigualdades gigantescas que existem entre as regiões do Brasil, sem que isso acabe virando uma centralização forçada, que fere a autonomia dos estados e dos municípios? Essa é a pergunta que, no fundo, define o futuro do Pacto Federativo brasileiro.